Boa noite, minha gente. Estamos começando hoje o Café com Pesquisa. Hoje nós temos convidados especiais. Exatamente. E o tema de hoje vai ser a pesquisa científica em graduações distintas e como isso influencia no meio acadêmico. E para começar, amiga, já daquele jeito, a gente trouxe uma convidada super especial, porque ela é graduanda em Economia, Bailarina, pesquisadora do PIBIC e ainda arrasa nas fotos. Alana Sato! Oi, gente. Boa noite, meninas. Boa noite. Estou super honrada de estar participando desse podcast maravilhoso. como a gente viu, a Alana tem muitos adjetivos. Agora nós queremos conhecer mais um pouquinho sobre você. Nós vamos fazer 5 perguntas básicas. E aí, Alana, como a Milena falou, a senhorita é graduanda em Economia. Então a gente gostaria de saber como foi esse processo até que você decidiu, poxa, eu vou fazer Economia. Então, gente, foi muito simples. Eu sempre quero fazer economia desde meus 13 anos de idade. Eu tive uma tia, eu tenho, que ela não morreu ainda, graças a Deus. Matou a tia agora. Não. Eu tenho uma tia que ela fez economia e eu acho que eu me inspirei, não tenho certeza, eu me inspirei nela, mesmo sem saber direito. Eu via o que ela fazia, ela trabalhava lá em Santos, né, São Paulo, e eu ficava, nossa, que legal. Ela sempre foi a tia rica também, então acho que isso me influenciou um pouquinho, né? E aí eu disse, vou fazer economia então. E aí eu nunca mais mudei de ideia, foi isso. Nós também, não julgo, entendeu? Eu acho engraçado, né? Porque uns querem ser astronauta, outros querem ser cozinheiro, a Alana queria ser economista. Sobre. Interessante. Mas assim, Alana, outra coisa super interessante que a gente viu nas suas redes, que você é envolvida com o projeto de PIBIC na universidade. E a gente, assim, muitos dos nossos ouvintes, eles são estudantes, né? E muitos são do primeiro período. Então a gente queria saber como é que você se envolveu no PIBIC, como rolou isso. E coincidentemente, desculpa, amiga, coincidentemente também é da UFPB. Importante. Pois é. Então, eu digo que eu estou vivendo ainda, mas assim, a universidade. Por quê? Antes de PIBIC, eu fui monitora e participei de projeto de extensão. Então, assim, já estava super engajada, né? Porque eu ouvi falar, né? PIBIC, pesquisa, não sei o quê, só que eu nunca tinha participado. E aí eu falei com um professor meu, eu acho que é muito importante isso. Façam amizade com os professores de vocês. Eu falei com ele foi meu professor no primeiro período, inclusive, e aí ele lembrou de mim, né? Sejam alunos dedicados também, que os professores vão lembrar de vocês. E aí eu falei assim, professor, eu queria saber mais ou menos eu tô querendo participar, né, de um projeto de pesquisa, e eu queria saber mais ou menos qual é a área, porque existem várias áreas. E ele trabalha com o mercado de trabalho. Aí eu, bacana, mas como que é? Aí ele marcou uma reuniãozinha pra falar comigo, e foi isso. Eu me interessei. Então, ainda sobre o PIBIC, que tô vendo que foi uma experiência incrível. Como foi? Como que é, na verdade, esse processo de pesquisa? Como que vocês coletam dados? Quantas pessoas são? Assim, tudo bem? Tá, vamos lá. A gente não faz pesquisa de campo, né? A gente pega os dados do IBGE. A gente pega eu tô trabalhando agora com os microdados, né? Do IBGE, do mercado de trabalho. Mas, Só assim, você poderia falar um pouco mais do que é os microdados, porque talvez algumas pessoas não conheçam e tal. quer dizer, eu já trabalhei com os macrodados no comecinho e agora eu tô trabalhando com os microdados. Os macros indicadores já prontos, então a taxa de desemprego, a taxa de ocupação, já prontinho, é tantos por cento. E os microdados são os indivíduos mesmo, então é uma base de dados bem grande, inclusive que o meu computadorzinho não roda, eu tenho que rodar aqui na UFPB. Mas porque cada linha é um indivíduo. E aí o que eu estou fazendo agora é acompanhar os indivíduos na transição de um trimestre para o outro. Então o que eu faço? Pego, por exemplo, o primeiro trimestre de 2020, todas as pessoas que estavam desocupadas nesse trimestre. Aí 2020.2, que é o segundo trimestre, essas pessoas que estavam inicialmente desocupadas, elas vão permanecer desocupadas? Elas vão para a informalidade? Elas vão para o emprego formal? Ou elas vão para a inatividade? São esses tópicos que a gente tem. Então, basicamente é isso. Microdados são os indivíduos e a gente acompanha por trimestre esses indivíduos. Aí eu estou trabalhando agora de 2019 a 2022, porque a gente pega um período pré-pandemia e um período durante a pandemia e aí depois da pandemia. Então a gente está fazendo essa análise, está bem legal. Entendi. Mas como vocês encontram esses indivíduos? Então, a base de dados é disponibilizada pelo próprio IBGE. Então, eu uso R
para programar, né? E a gente puxa diretamente por linha de código. Então, já é base pronta. Que bom. Menos sacrifício. Que inclusive vai ter muito a ver com o que a gente vai falar agora, que é uma coisa que a gente também viu no seu Instagram, tá expondo na sua vida, tô achando. É que a gente viu que você já trabalhou numa empresa de pesquisa, era uma empresa de economia, só que o tipo de pesquisa era um pouco diferente. A gente queria saber um pouco mais sobre essa experiência e que você comparasse um pouquinho, né? Rolou tudo isso. Eu trabalhei na FEComércio e foi estágio, né? E era pesquisa de campo, então já é uma pesquisa bem diferente da que eu faço hoje. Eu tinha que ir pra rua, no sol, delícia. sobre. Mas também era diferente, mas também era dados, né? Então a gente tinha que tomar muito cuidado, principalmente porque a pesquisa, a gente de campo, né? A gente tem que tomar cuidado para não colocar nenhuma informação meio errada, ou então o entrevistado tem que ter uma conversa, a gente tem que saber conversar com o entrevistado. Então acho que a pesquisa de campo é muito isso. Conversar, porque às vezes a pessoa não vai saber ali te responder direito, mas você precisa puxar. Muito interessante. E a gente pode observar que foi algo muito recorrente, que você já faz pesquisas há um bom tempo. Pesquisadora, né? Pesquisadora, eu chique. Então, como a senhorita, eu chamo a senhora, mas senhora, por favor. Senhorita, por favor. Senhorita, como a senhorita acha que as pesquisas vão influenciar na sua carreira pós-faculdade? Então, uma pergunta um pouquinho difícil, porque por mais que eu esteja nesse universo de pesquisa e tudo mais, eu não quero seguir essa área, por exemplo, não quero seguir academia, também não quero seguir área de pesquisa, né, bem contraditório. Não, mas assim, e já na verdade, já tem me ajudado, eu não saí ainda da universidade, mas hoje em dia eu estou trabalhando como jovem aprendiz, e eu me recordo muito disso, na entrevista eles perguntaram se eu tinha alguma experiência, por exemplo, com escrever relatório e tal. Aí eu, PIBIC. Eu fiz a galera do PIBIC. E já me ajudou um pouco, porque, nossa, muito bacana, realmente. Eu falei, né, que tinha trabalhado com a pesquisa, porque o estágio foi antes desse meu atual jovem aprendiz. E já tá me ajudando. Então, assim, para o futuro, eu pretendo abrir minha própria empresa, etc. Assim, no futuro, não sei quando. Empresária. Da tia rica lá. A tia rica. Verdade. Mas antes disso, porque eu não quero abrir pela necessidade, eu quero realmente abrir pela oportunidade, mas antes disso, eu quero entrar no mercado de trabalho. Eu acho que a pesquisa, ela abre os horizontes da gente, né? Porque a gente conhece um pouco mais do mundo. Olha, eu sei que, por exemplo, sei explicar sobre sazonalidade não só na teoria, não só o que eu aprendi no curso, mas eu fiz pesquisa sobre isso, eu tô ligada no mercado de trabalho, que é a minha área, né? De pesquisa. Então, acho que sempre tem uma coisinha ali para agregar. E a própria escrita de relatório, que a gente rala bastante para escrever, tudo bonitinho, tudo amarradinho, análise de dados, e acho que isso vale muito. Nossa, arrasou. Então, pessoal, essas foram as nossas 5 perguntas com essa convidada excepcional. E com certeza, eu espero que você tenha um futuro promissor e que você siga na carreira de empresária. Com certeza. Com certeza. Empreendimento, né, amiga? É verdade. E vai dar tudo certo. Isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigada. Agradeço as meninas e toda a equipe, né, na verdade. Me senti muito honrada de participar. Espero que dê tudo certo. Você quer deixar um recadinho pro pessoal, pros alunos que não estão assistindo, ouvindo o nosso podcast? Olha, participem de pesquisa. Não necessariamente só de pesquisa, se vocês, por exemplo, eu me identifico mais com extensão, alguma coisa, mas participem, se engajem nos projetos da faculdade, porque vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Agora nós vamos encher as nossas xícaras de café. E agora fiquem com um comercial muito especial do Mercadinho dos Pais de Italine. Você está cansado de procurar um mercadinho de qualidade onde tenha tudo que você precisa? Agora sua procura tá bom, meu querido, não é mesmo, Melissa? Isso mesmo, Natalina, é que você... Aqui no Mercadinho dos Meus Pais temos tudo o que você precisa, de maior qualidade, de maior variedade e de melhor preço. Temos tudo de pão a sabão, não é, Melissa? É sim, aqui você... E estamos localizados na melhor parte da cidade de Bahia. É um ótimo atendimento, temos tudo de maior variedade. Você não vai se arrepender, venha nos conhecer. Não é, Melissa? Agora você vai deixar eu falar? Não, corta, meninas, pra vocês. Ai, meu Deus, amiga, essas meninas são uma comédia, viu? Né, menina? Ai, menina. Venha, viu? É melhor diretor soltar a vinheta do próximo convidado. Então, gente,
gente, agora a gente vai começar o nosso segundo bloco com um convidado super especial. Amiga, o currículo é gigantesco. Currículo de milhões. Totalmente. Ele é coordenador de um programa federal lá em Bahia, que inclusive é a cidade do nosso patrocinador. Eu, Shaddai. Ele é graduado em Administração e Pedagogia Professor na área de negócios e administração. e pós-graduado em Gestão de Pessoas. A gente tá falando, sabe de quem, gente? Diego da Silva! Olá, gente, tudo bom com vocês? Primeiro, agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho das nossas vivências, do nosso conhecimento. Gente, é um prazer enorme ter você aqui. E assim, a gente já queria começar perguntando, na verdade, como você escolheu a sua área de a sua primeira graduação, né? Como foi esse processo? Porque a gente sabe que sempre é um momento assim difícil, né? A gente, o que a gente vai querer, a gente quer se E entender. imagina que eu entrei na faculdade com 17 anos e a gente tem aquela cobrança de decidir o que, é que a gente vai fazer da nossa vida. E aí eu sempre digo para os alunos que passam por mim, olha, não se preocupem, vocês não precisam decidir, porque se vocês errarem, dá para voltar. E aí eu sempre digo que eu não escolhi a administração me escolheu, eu fui bolsista, fui para a Uni. E aí, imaginem isso, lá em 2009, a gente não tinha tantas opções de cursos nas faculdades particulares que estivessem com bolsas para a Uni. E mesmo eu já amando a educação, eu já era professor, já fazia, na verdade, magistério, estava concluindo o magistério, e aí surgiu a oportunidade de estudar administração. E aí eu cheguei meio perdido, mas é um curso que ele tem é muito abrangente. Então meio que a gente se apaixona no caminho. A gente vai entendendo que existem várias formas, vários caminhos que a gente pode seguir dentro da administração. Então, por exemplo, eu que já gostava muito de lidar com pessoas, entendia que gestão de pessoas pudesse ser um caminho. O marketing, por exemplo, eu gosto muito de me comunicar, então a minha linha de pesquisa dentro da graduação foi para a área do marketing. Então eu consegui dentro da administração encontrar diversas facetas minhas e conseguir me apropriar disso e levar isso para o resto da vida. Perfeito. Excelente. Então, como tem várias graduações, né? Mas em específico na graduação de administração, já que é a nossa área também, nós gostaríamos de saber como foi a sua experiência com pesquisa durante a graduação de administração. Eu fui uma das primeiras turmas da faculdade que eu ingressei. E aí, eu tive uma professora, e eu enquanto professor, eu gosto muito de referenciar quem esteve na minha trajetória. Eu tive uma professora chamada Thaís Dias. E ela, junto com o coordenador da administração na época, Alanda e Severo, eles criaram um instrumento chamado Trabalho Interdisciplinar. Ele era, na verdade, a criação de um artigo científico todo final de semestre. Então, todos os alunos, ainda em grupo no início, depois passou a ser individual, precisava apresentar semestre a semestre um artigo científico de 8 a 12 folhas sobre uma pesquisa que ele fosse fazer. E essa pesquisa ela poderia ser uma pesquisa bibliográfica, como também poderia ser uma pesquisa de campo. Legal. E aí a gente foi aprendendo como fazer pesquisa de maneira processual. Porque a gente chega no curso de administração, ou em qualquer outro curso, com uma vivência muito diferente da vivência acadêmica. A gente está acostumado... Bem distante, né? a gente está acostumado com os trabalhos que a gente faz o quê? No ensino médio. E imagina a minha geração, como estava acostumada. Segurar cartaz, uma coisa mais... Eu sempre segurei as minhas notas assim, né? Na fala. E aí, aprender, por exemplo, como a BNT vai ser aplicada na nossa pesquisa, falar sobre a amostragem, entender o que de fato são dados que vão servir para a nossa pesquisa. Então, tudo isso foi processual. E entender isso durante o processo da graduação fez com que eu não sofresse no momento, por exemplo, do meu TCC. A gente já entendia, por exemplo, como seria o decorrer daquela pesquisa. A gente foi amadurecendo ao longo do tempo. Então, foi uma coisa que dentro da minha graduação foi muito importante. Entender o processo de pesquisa de maneira gradual. Entendeu? Acho que isso foi muito bom. E eu devo muito isso a esses dois professores, a Alanda Severo e Thaís Dias. Excelente. Nossa, maravilhoso. E hoje você como professor, eu acho que você tem uma visão totalmente diferente da época da graduação, né? Inclusive, eu queria saber como hoje você incentiva, o que você poderia falar para o pessoal que se interessa por pesquisa, hoje já desse outro lado, não mais como aluno, mas ali ensinando, né? Eu queria saber como você poderia incentivar essas pessoas a se interessarem por pesquisa, né? Eu não acredito numa educação destoante da prática. Eu acredito que para que a gente consiga aprender, a gente tem que ter aplicabilidade.
Não adianta, por exemplo, a gente falar de teorias e essa teoria está distante da realidade do nosso aluno. Então, nas minhas aulas eu costumo trazer sempre para a prática, trazer estudos de casos, para que eles consigam identificar que a teoria ela não está longe e que ela só vai fazer sentido se fizer sentido dentro da minha empresa. Então, eu acho que quando a gente aproxima a discussão, quando a gente torna o dia a dia das aulas próximas da realidade do aluno, a gente vai, com certeza, ter um desenvolvimento muito maior e interesse daqueles alunos. Eu percebo o quanto é importante para o desenvolvimento do aluno pesquisar, porque a pesquisa no mercado ela faz toda a diferença. E se vocês estiverem inseridos, vocês vão perceber o quanto isso é constante. A pesquisa de satisfação do cliente, a pesquisa de como está o andamento, por exemplo, dentro da gestão de pessoas, a avaliação de desempenho, ela é necessária e constante. Então, pesquisar sobre a avaliação de desempenho e pesquisar sobre a satisfação do cliente é uma rotina quase que diária para os empreendedores e para os empresários. Então, a gente vai perceber no cotidiano das empresas isso muito mais latente. Então, dentro da academia, a gente vai percebendo a importância disso quando a gente vai se aprofundando dentro dos nossos estudos. Mas, inicialmente, é coercitivo. A gente faz porque está na disciplina de metodologia de trabalho científico, a gente faz porque é um trabalho que a gente precisa fazer, e a gente vai notando que isso vai se aprofundando no decorrer do tempo. Pesquisa por amor. Pesquisa por amor. Nossa, mas tipo, bem interessante, porque eu particularmente não associaria pesquisa acadêmica, tipo assim, não associaria a importância da pesquisa fora do meio acadêmico, né? Realmente, eu nunca tinha pratiquado isso. Reflexões. É verdade, por isso que foi muito legal ter você aqui com a gente, pra gente ver essas perspectivas mesmo, porque a gente teve anteriormente, seu bloco, uma aluna e agora um professor, que também já passou pela academia e, na verdade, eu e a Valquíria, a gente faz administração, então pra gente é muito importante ter esse outro olhar, Verdade. né, assim. Então, assim, Diego, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. A gente ficou super feliz de você ter aceitado com a agenda tão corrida. Eu não sei como você conseguiu encaixar, mas a gente ficou super feliz, né? Muito obrigada. Olha, quando eu crescer, eu quero ter um currículo desse. Com certeza. Eu só posso agradecer a vocês o carinho, a receptividade, me colocar à disposição para a gente ter outros momentos como esse, e fico feliz de que temos gente do campo dos negócios, pessoas tão interessadas como vocês. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Obrigada a você. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir a nossa estreia do nosso podcast. A gente ficou muito feliz. Eu vi que tinha muitos comentários aqui. Verdade. Então é isso. Semana que vem tem mais, hein? Ficamos por aqui. Até a próxima. Se tiver próxima, com certeza terá. Terá, amiga. É isso aí. Beijo. Amiga, já acabou, amiga. E também... Porque eu errei o tema. E estamos em uma ótima localidade aqui aqui na parte de Bahia. É uma ótima localidade. Entendeu? Agora, gente, a gente vai começar o nosso segundo bloco com uma... Super convidada, mais que especial.